Vamos dar início a mais uma doutrinária. Neste instante, como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus, ao Plano Maior, por mais esta oportunidade que vai nos dar a condição de buscarmos aperfeiçoar o nosso espírito, iluminando a nossa mente, harmonizando a nossa consciência, através de mensagens que vêm nos esclarecer a respeito da trajetória. E assim, amado Mestre, te agradecemos por tudo, te agradecemos por todo o bem concedido a cada um de nós e que possamos sempre manter a paz, o equilíbrio, buscar força e coragem para seguir a trajetória com muito amor. E assim te peço por os nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que se encontram em aflições, desesperos, por não entender os teus ensinamentos, Senhor, mas que cada um está sempre alcançando a tua luz, Senhor. E assim ampara, fortalece a todos nós, iluminando a nossa palestrante da noite, Simone Pádua, que vem falar sobre Passos de Luz, item 42 do livro Coragem, por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Então, que a tua misericórdia, Senhor, ampare e proteja todos por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, que Jesus nos inspire, nos abençoe, os benfeitores espirituais que estão ligados a essa casa e que já, desde muito cedo, começaram o preparo para esse trabalho, uma reunião espírita, ou até mesmo uma reunião em que todos se reúnem em torno do Evangelho de Jesus e das ideias enobrecidas que a vida nos possibilita acessar. Todo esse movimento tem sempre muito amparo. Então, em qualquer religião, em qualquer contexto, todas as vezes que as pessoas se reúnem motivadas por objetivos nobres, ali se encontram os benfeitores espirituais amparando. No Espiritismo, especificamente, esse amparo é bastante presente, eficaz, e os benfeitores espirituais comandam o trabalho de divulgação do Espiritismo. Nós aqui, nós outros, somos instrumentos pequenos, falhos, mas que estamos aqui contribuindo de alguma forma para que a doutrina espírita seja divulgada, para que as pessoas tenham acesso a este conhecimento, que é um conhecimento libertador. E esse grupo, especificamente, ele tem uma característica bem interessante, que é o estudo de obras, né? Já fizemos aqui outras obras, não já, Adalberto? E agora estamos no livro Coragem, um livro que, como disse o Adalberto, é psicografado por Chico Xavier, mas que tem vários espíritos que ditam ali as mensagens. A gente sabe do grande trabalho que o Chico Xavier deixou aqui, o seu legado, que foi deixado para a doutrina espírita, que vem complementar as obras básicas, complementar com muita propriedade, com muita assertividade. E sabemos que o Chico foi um grande missionário e a sua missão aqui na Terra deixou grandes frutos. E o Emmanuel, que é o autor da mensagem que nós vamos estudar hoje, é aquele espírito que acompanhou o Chico durante toda a sua vida, que esteve com ele. Então é interessante que a gente pense na ligação do Chico com Emmanuel, porque a gente entende que para cada espírito que tem uma tarefa a realizar aqui no planeta Terra, tem outro que vem ao seu encontro no sentido de ajudá-lo. Nós compreendemos este ser que acompanha os que aqui estão encarnados, vamos ter
as denominações variadas. No Espiritismo, Espírito Protetor, mas nós vamos poder chamar também de anjo da guarda, numa linguagem mais afeita ao catolicismo. São aqueles espíritos que vêm acompanhando as nossas tarefas, nos auxiliando, nos ajudando. E como uma tarefa do Chico Xavier era uma tarefa grande, né? Ela não se restringia apenas à vida dele, à família, à comunidade, mas ela era extensiva à humanidade, porque todo o seu trabalho repercute e fortalece o espiritismo, e isso tem se expandido por várias localidades no mundo. Nós temos aqui no Brasil um movimento muito forte do espiritismo, mas temos também células de estudo do espiritismo em outros países, muitas vezes compostas por brasileiros, mas que estão sendo levados. O importante é que a doutrina espírita seja levada a mais pessoas, porque a doutrina espírita, ela não é uma criação humana. Não partiu da cabeça de um homem, não partiu da cabeça do Allan Kardec, que foi quem organizou, que foi quem reuniu ali em código, né, codificou e fez todo o trabalho de seleção, de explicação de algumas coisas que ele vem explicar com as suas próprias palavras nas obras básicas, e também trazendo a mensagem dos espíritos de modo bem fácil de entendimento. Ele vem ali traduzindo, porque às vezes é uma linguagem bem difícil, porque nós estamos falando de uma verdade universal. E essa verdade universal é muito superior à nossa capacidade de compreensão. Então, nós vamos aprendendo e compreendendo de acordo com a possibilidade de compreensão que temos da vida, do mundo, de nós próprios. Essa capacidade de compreensão está intimamente ligada ao nível evolutivo em que nós nos encontramos. Então, se o Chico tem o Emmanuel, um espírito que já vem também, assim como ele, bem trabalhado, com uma grande bagagem, a gente conhece um pouco da vida do Emmanuel nas obras do próprio Chico, os romances há 2000 anos, então nós, e outros mais que fazem parte dessa coleção, 50 anos depois, então a gente vai vendo que existe toda uma cadeia de fatos que vão se encaixando para que hoje nós tivéssemos aqui a tranquilidade de abrir o livro Coragem e estudar essa mensagem, que é uma mensagem de cunho altamente elevado. Então, quando nós pegamos o capítulo 42 e buscamos ali a mensagem cujo título o título dado foi Passo de Luz, uma mensagem do Emmanuel, a gente entende que ele nos apresenta aqui, nessa mensagem, um ideal de comportamento. É importante que a gente tenha clareza disso, porque toda a doutrina espírita e também os textos evangélicos que estão no Novo Testamento, eles dizem respeito a um vir a ser. Então, a gente sabe que Jesus, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para servir-lhe de guia e modelo. E os Espíritos respondem nas primeiras traduções, muitas traduções a gente só encontra Jesus, mas em outras a gente encontra Vede Jesus. Esse termozinho que vem antes de Jesus, vede, é importante, que está nos chamando a atenção para nos atentarmos para esse ser. Então, a gente vê que Kardec o define como guia e modelo. Os espíritos aceitam a definição, porque não há nenhuma fala contraditória a esses termos, e eles apresentam, então, a referência evolutiva.
Então, quando nós buscamos o Novo Testamento, vemos ali os evangelistas, os seus relatos e até mesmo as epístolas, as cartas, nós encontramos ali um caminho evolutivo. É como se Jesus, que foi quem esteve à frente desse movimento, não foi escrito por ele as palavras que ali estão registradas, mas foram escritas por aqueles que o observaram de perto, e então que estudaram Marcos e Lucas, não conviveram com Jesus, mas pesquisaram por intermédio de pessoas que conviveram. Marcos, Pedro, não é? Teve Pedro ali como seu guia de histórias relacionadas à vida de Jesus, e Lucas ouviu a história de Maria. Então, são grandes referências. Eles não viveram pessoalmente, mas eles buscaram pessoas que estiveram muito presentes na vida do Cristo. Então, nós temos ali um referencial do caminho evolutivo que deve ser tratado, mas que também é um referencial de vir a ser. Então, às vezes, quando a gente entra em contato com uma mensagem de teor evolutivo superior, a gente às vezes se inquieta um pouco, porque pensa, poxa, mas eu ainda não consigo viver isso. E essa mensagem do Emmanuel, que nós vamos ver hoje, ela traz isso com muita força. O Emmanuel traz conceitos na sua mensagem, que são conceitos de uma vida espiritual com a consciência desperta. E nós outros estamos começando o nosso despertar de consciência. Então, nós vamos encontrar lá no livro Ser Consciente, a Joana de Ângeles nos traz um estudo de um psicólogo, um estudioso da mente, que eu não me recordo o nome, mas ela fala dos níveis de consciência. Então, tem a consciência do sono. A consciência de sono é aquela em que nós vivemos essa existência, mas não temos muita noção do que estamos fazendo aqui. Então, a vida, ela é movimentada pela satisfação dos instintos e das sensações. Então, nessa condição de consciência do sono, que dizem os estudiosos lá da obra, que é a condição de 80% da humanidade. Nós vamos vivendo e vamos sendo arrastados aqui pela vida. Não temos noção do que significa isso na nossa existência. Então, a gente nasce, cresce, vive experiências que são importantes, buscamos situações prazerosas, felizes, sofremos, temos situações melhores, outras piores, mas não temos a consciência desperta para o ponto da espiritualidade, que é o que o Espiritismo vem nos trazer, que às vezes nós temos bastante dificuldade de assimilar, e que é o que alguns espíritos também nos trazem como reflexão e referência de onde vamos chegar. Mas para chegar lá temos que caminhar. Então tem a consciência de sono e tem a consciência que começa a despertar, é quando a gente começa a se atentar para as coisas. Ah, então eu não estou aqui só para viver, comer, beber, me relacionar afetivo sexualmente com as pessoas, reproduzir, ter um trabalho, uma vida profissional que me garanta um determinado conforto. Não é essa a finalidade da vida. A gente começa a despertar para essa realidade. E a gente entende que tem algo mais. Esse é um ponto importante. Mas ele é o início do caminho. Então, eu estou fazendo essa introdução antes de entrar na mensagem, porque às vezes a gente vê, ouve, estuda, reflete sobre uma mensagem de alto nível como essa e se frustra porque ainda temos emoções desencontradas. Ainda não conseguimos viver aquilo. Então, ou a gente começa a mudar o comportamento para tentar se encaixar naquele padrão,
E isso não é algo muito produtivo, porque o comportamento diante das situações da vida não faz o nosso crescimento e despertar de consciência. Então a gente vai se perdendo em comportamentos, esquece de fazer o trabalho mais importante da existência espiritual, que é despertar a consciência. E nós só vamos despertá-la quando aprendermos a olhar para nós próprios, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com os nossos erros. Então, quando nós vemos aqui na mensagem do Emmanuel, nós vamos fazer uma leitura rápida da mensagem, só para a gente situar, depois eu trago uma reflexão sobre ela. Então, ele começa dizendo assim: por vezes, é o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estupim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Então, o que nós encontramos aqui nesse primeiro trecho que nós estamos analisando para reflexão e estudo? Nós estamos vendo o lar em tumulto, os companheiros em conflito, a agressividade exagerada, a explosão da violência, o sofrimento do coração tisnado pelo orgulho a ferir-se. Então, esse primeiro trecho da mensagem do Emmanuel, ele vai nos trazer a descrição do que vivemos. Isso é o que vivemos, não é? Se fizesse aqui entre vocês agora uma enquete e perguntasse: quem nunca viveu momentos no lar tumultuosos, intranquilos, com desentendimentos? Quem nunca teve conflito com o outro? Quem nunca foi agressivo? Quem nunca teve uma explosão de violência? Quem nunca viveu situações de sofrimento, fruto de um coração orgulhoso que se fere? Se algum de nós aqui respondesse, nunca vivi, então vou dizer, olha, então você deve ser um espírito missionário, está na Terra para realizar alguma missão, porque os espíritos que reencarnam no planeta Terra, qual a categoria do planeta Terra? Mundo de provas e expiações. Qual a característica do mundo de provas e expiações? Predomínio do mal. Onde está o mal? O mal está no político corrupto, o mal está no bandido que está na penitenciária, a penitenciária que tem ali bandidos de alto risco. O mal está nas pessoas cruéis, nas pessoas que prejudicam, nas pessoas que fazem coisas horríveis, que nos chocam. Não. O mal está na característica deste orbe. Está em nós. Ah, Silvana, mas eu não faço mais essas coisas, eu não sou corrupta, eu não sou cruel, eu não prejudico ninguém, eu nunca lesei ninguém. Sim, porque está em processo de crescimento. Mas isso não quer dizer que já tenha extirpado o mal de si. Porque espíritos que estão reencarnados neste orbe não extirparam esse mal, porque o dia que extirparem, não reencarnam mais aqui. Ou então,
o dia que o planeta avançar, porque os mundos, assim como os seres, também avançam, e a gente sabe que a Terra vive um momento de transição em que deixa de ser prova e expiação para se tornar regeneração. Então, neste momento de transição, ainda há muita confusão e as coisas se misturam. Para quê? No vir a ser, que é o que o Emmanuel nos traz na sua mensagem, é o que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, a gente consiga respirar ares espirituais menos tóxicos. Por enquanto, ainda estamos submersos na nossa própria toxicidade. Porque nós trazemos um passado que não é um passado muito feliz. Se fosse, não estaríamos aqui. O fato de estarmos, de abrirmos o jornal, hoje quase ninguém lê jornal de papel, né? Mas de abrirmos uma página na internet, de ouvirmos uma notícia na televisão, no rádio, e ficarmos chocados, perplexos. Hoje mesmo escutei uma que me deixou bem surpresa, porque foi uma criança de 9 anos, não sei se vocês viram essa notícia, que entrou numa clínica veterinária e matou 23 animais. Uma criança de 9 anos pulou, pegou uma cadeira, pulou, subiu por um muro, entrou com um cachorro e foi fazendo. Que espírito é esse? Que está reencarnado na inocência da criança, mas que traz um passado de comprometimento com a crueldade. E que nós também temos, em outros níveis, isso disse horrível mesmo. Você viu na TV? Eu também vi, acho que foi na internet que eu vi a notícia. E até fui ler, nem toda notícia eu leio, porque tem umas que não acrescentam, mas essa me chamou a atenção pelo fato de ser uma criança. E ficar pensando nisso. E a criança não tem comportamento violento. As pessoas que convivem com elas não é uma criança violenta, mas traz consigo a herança espiritual. Porque ao reencarnar, nós trazemos conosco a soma das experiências que vivemos anteriormente. Então, quando o Emmanuel nos traz esse primeiro parágrafo, ele está nos situando na nossa condição de seres ainda bastante inferiores. Então, ele continua. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis da beneficência da alma. O primeiro passo para reajuste da harmonia e da segurança. Então, ele nos situa, mostrando-nos quem somos, pessoas que vivem com o coração cheio de orgulho, agressivo, exclusão de violência, tribulações, discórdias, conflitos, mas que temos a possibilidade de fazer diferente. Isso significa para nós, diz ele, um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Aqui então o Emmanuel já nos traz a receita. Sim, é como se ele dissesse, tudo bem, nós somos ainda consciências em estado de sono, um tanto animalizadas, não temos muita noção das coisas, vivemos presos a essa categoria de mundo e ainda trazemos em nós próprios a característica fundamental deste mundo, que é o predomínio do mal. Mas existe uma saída, existe uma maneira de lidar com isso. Existe uma forma de quebrar esse ciclo. E esta forma é o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. E qual é o passo? O amor. O amor, mesmo quando estivermos ilhados
Deixa eu ver a mensagem. Nos espinheiros vibratórios da incompreensão. Aí a gente já entra no requinte da evolução. O amor é o sentimento primordial. O amor, dizem os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, resume inteiramente a doutrina de Jesus. Este sol interior, ardente, sentimento e luz. Então, é o sentimento primordial. Todos os outros provêm dele. Eu certa vez escutei uma pessoa usar uma imagem que achei num estudo espírita, uma amiga de outra cidade, lá em Minas, e ela usou uma imagem que achei fantástica. Ela disse, é como um chuveiro. O amor é a água. Os buraquinhos pelo qual a água passa e cai no corpo são as maneiras pelas quais ele se manifesta na nossa vida. Então, nós temos o buraquinho da tolerância, temos o buraquinho da caridade, temos o buraquinho da paciência, que são expressões de amor. O amor é a força que nos sustenta. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Esta vida que temos a oportunidade de viver só existe porque Deus nos ama. E é esse amor que nos nutre, é este amor que nos alimenta, mas nós ainda não conseguimos vivê-lo. Então nós vivemos o quê? Nós vivemos experiências distantes desta realidade do amor, mas que vão nos ajudando a chegar até ele, compreendem? Então vamos dar um exemplo para que fique claro. O amor de mãe é puro, é perfeito? Não. O amor de mãe é um exercício de afeto para que alcancemos no porvir, no vir a ser, o amor de Deus, nos conectando com esse amor em sintonia. Para isso, nós vamos exercitando formas de amor. Por que a gente diz que o amor de mamãe pelo seu filho, que é uma experiência muito significativa, não é ainda a vivência deste amor que nos sustenta e mantém, que provém de Deus, devido à nossa imperfeição. Então, aqui nesse exercício, nós somos convidados a viver o amor pelo filho. Realmente, é um convite dos mais significativos. Falo isso como mãe, porque o maior contato com o sentimento de amor que eu pude ter na minha vida foi quando eu ouvi o choro da minha filha na maternidade. Eu não consigo, eu falo minha filha porque foi a primeira, depois isso se repetiu, tem 3, nos outros 2 se repetiu, mas o primeiro foi muito intenso, porque eu ainda não tinha sentido. A ponto de eu querer que aquele choro, ela chorava muito, sempre foi uma bebê chorona, mas nesse primeiro momento chorava muito. Meu marido brinca que quando ela saiu do bloco cirúrgico, foi uma cesariana, ele só via a boca, que chorava, abria a boca, né? Abria a boca no mundo, como diz o popular. Mas eu sentia falta do choro. O choro é uma coisa incômoda, perturba a gente, né? Ainda mais mãe, se está chorando é porque tem alguma coisa que não está boa. Mas eu sentia falta daquele choro, tamanha era o envolvimento de amor. Mas isso não está pronto. Isso é construído na relação. Então, quanto mães, que é o exemplo que a gente está pegando aqui, e que talvez seja o mais significativo, mais intenso, eu tenho a oportunidade de viver para o outro esquecendo de mim mesma. E esse é um exercício de amor. Mas veja bem, é oportunidade. Tem mãe que abandona o filho. Tem mãe
que coloca, me recordo dessa história também, já há muitos anos, não sei nem se vocês ouviram falar dela, mas viram lá uns trapinhos enrolados na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, acharam até que faziam uns ruídos, alguém ouviu uns ruídos e achou que fosse até um animal que alguém tivesse jogado. Quando tiraram os trapinhos da lagoa, era um bebê. Não estou julgando a mãe, não cabe a mim julgar, não sei quem é, não sei o que foi, não sei o que movimentou essa pessoa a isso. Talvez o movimento seja até um sentimento de amor, não se sabe, né? Não sei quem foi, nem nunca, pelo menos eu não me recordo de ter descoberto quem foi ou falado a respeito dessa pessoa. Mas a oportunidade, ela é dada para todas as pessoas que passam pela experiência da maternidade e da paternidade também, com menos intensidade, né? Porque a ligação do pai não é a mesma da mãe, é a mãe que alimenta, é a mãe que carrega na barriga 9 meses, é a mãe que vai ter aquele vínculo ali bem intenso. O pai vai ter, também tem a oportunidade de ter ou não, vai depender dele. Às vezes ele mais facilmente ele não quer, não aceita e não vive, e se recusa a viver a paternidade, some no mundo. É muito comum crianças que não têm o pai presente, isso não deixa tantas marcas quanto a ausência da mãe. Trabalhei em escola há muitos anos, mais de 30 anos, e as grandes feridas observadas por mim em crianças e adolescentes eram causadas pela ausência da mãe. O pai não causava tanta ferida como a ausência da mãe. Causava também, mas não tão intensa. Então, é uma oportunidade que eu aceito ou não. E às vezes eu aceito e vivo, mas com condições. Eu te alimento, eu te amo, eu te protejo, mas eu espero que você seja como eu quero que você seja. Isso é comum nas relações mãe e filho. Eu amo, eu estou aproveitando a minha oportunidade, mas eu espero que você cuide de mim na minha velhice. Então, todas as vezes que a gente vive relações de amor, esperando algo em troca, nós estamos exercitando o aprendizado do amor superior que provém de Deus, que nos alimenta, nos sustenta e mantém vivos. Mas são exercícios. Então, quando o Emmanuel nos traz na sua mensagem que é necessário amor, mesmo no espinheiro vibratório da incompreensão, a gente pensa, puxa vida, eu não dou conta de fazer isso. Não sei vocês. Não sei, estou falando de mim, né? A gente fala da gente. Porque viver situações de incompreensão não é fácil. E quando a gente vive o espinheiro da incompreensão, a gente repele. Opa, não quero. Não quero viver isso. Então, essa situação que o Emmanuel nos traz é uma situação que está muito além da nossa condição, mas que nós podemos ir nos atentando para futuramente vivermos essa experiência com integridade. E ele continua. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidem ao primeiro passo da benevolência, da humildade, da tolerância, do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos nós recebemos de Deus a cada trecho da vida. Ora, quando a gente na vida vive situações em que somos envolvidos pela sombra,
e esse envolvimento da sombra nos chegam nas situações que ele cita, perturbação, lutas, dificilmente a gente consegue ter equilíbrio para ser benevolente, humilde, tolerante. Porque para que nós pudéssemos agir assim, nós precisaríamos ter um conhecimento profundo de nós próprios, reconhecendo-nos como seres que estão envoltos na sombra e que ainda trazem em si essa sombra. Ser benevolente, ser humilde, ser tolerante, saber perdoar, que são coisas que possibilitam a recomposição do caminho, são virtudes nobres e elevadas, e nós não temos ainda. Então ele convida a dar de nós mesmos todas essas coisas. Mas como vamos dar de nós mesmos se nós ainda não possuímos? Tá vendo como às vezes é fácil a gente ficar no campo do comportamento? Porque no campo do comportamento eu posso dizer, não, eu sou tolerante. Eu sou tolerante porque eu tolero aquela colega de trabalho há anos. Eu tolero as circunstâncias que ela me coloca e eu, inclusive, a perdoo. Mas, às vezes, esse comportamento ele está na superfície. Porque eu não parei para analisar o que isso fala a meu respeito. Em que isso reverbera a minha condição espiritual? De quem ainda se ofende, de quem ainda é orgulhoso. Os espíritos vão dizer a Kardec que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Veja bem, vamos juntar as peças. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina e que tem seres que trazem consigo duas grandes enfermidades, que é o orgulho e o egoísmo em si. Então, se eu não entro em contato com o orgulhoso que eu sou, com o egoísta que eu sou, eu não consigo avançar neste programa de redenção que é a vida. Entendem? Entendem a dificuldade de viver aquilo que o Emmanuel nos propõe? E ele continua. Alguém nos injuria? Suportar com paciência. Alguém nos aflige? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Vir a ser. Ainda não conseguimos fazer isso. E se dissermos que conseguimos, podemos estar nos enganando fortemente. Nos iludindo fortemente. Porque primeiro precisamos voltar para nós mesmos. Primeiro precisamos suportar os nossos próprios defeitos, as nossas imperfeições. E para suportá-las, precisamos saber que elas existem. Enquanto eu coloco a responsabilidade no outro como se fosse ótimo e o outro fosse péssimo e as coisas não acontecem, não por mim, mas pelo outro, eu não avanço espiritualmente. Então, estes passos que o Emmanuel nos traz, esses passos de luz, que intitula a mensagem, que é suportar, disciplinar-se na compreensão das lutas alheias, vir a ser. O meu trabalho agora é disciplinar-se na compreensão das minhas lutas. Trabalhar com mais vigor, indo para dentro e me conhecendo e abençoar e servir, primeiro,
a minha própria existência. É por isso que Jesus dizia amar ao próximo, segundo 2 mandamentos, ele resume os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma vez que nós somos sustentados pelo amor dele, não há como não amá-lo, o amor dele nos mantém vivos, e amar ao próximo como a si mesmo. Olha a referência. Antes de chegar no vir a ser que o Emmanuel nos convida, que são passos de luz, nós precisamos aprender a caminhar para nós mesmos. E isso não é fácil, isso não é simples, isso é bastante desafiador. E ele conclui a mensagem dizendo: em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade, a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. E eu complemento, pretensiosamente querendo complementar Emmanuel, mas complementa a si mesmo, dizendo que o primeiro passo é para dentro de nós, compreendendo quem somos, o que trazemos, para que futuramente a gente caminhe em direção ao outro, oferecendo tudo isso aí que ele fala, e que realmente é o caminho, mas que antes nós precisamos aprender a utilizar em nós próprios. Essa é a mensagem que o Emmanuel nos traz. Nós ainda temos um tempinho e eu trouxe alguns. Se vocês querem falar alguma coisa, querem, antes de eu passar para uma reflexão que trouxe complementar a mensagem, se quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Perguntar, acrescentar. Não? Completa. Faz o complemento aí depois, pessoal. Ok, então vamos fazer o nosso complemento aqui, para que a gente possa finalizar. Então, enquanto encarnados no planeta Terra, nós já vimos a condição do planeta, já vimos a característica dos seres que aqui habitam, já vimos que somos esses seres, então a gente compreende pelos estudos dos espíritos que o ser espiritual, ele pode se encontrar em 3 condições. Ele pode se encontrar, e às vezes ele se encontra em duas ou mais na mesma encarnação, mas ele pode se encontrar como espírito missionário. O que significa isso? O espírito missionário, ele tem um encargo, uma incumbência. Esse encargo e essa incumbência, todos nós temos. Todos nós temos uma missão. Alguns têm missões elevadas, missões que se expandem. Outros têm missões consigo mesmo. Outros têm missões com a sua família. Outros têm missões com a sua comunidade. E alguns têm missões com a humanidade. Então, o espírito tem como característica uma proposta a ser realizada aqui. Essa proposta a ser realizada aqui, ela é um encargo, uma atribuição que ele precisa desenvolver e que vai depender da sua condição espiritual. É o que a gente vê na parábola dos talentos, não é? O Senhor dividiu lá os tesouros, deu 5, 3 e 1 para os servos. Então, tem um autor que chama Rodolfo Caligari, se não me engano, Parábolas de Jesus, que chama o livro. E o livro, ele vai fazer uma interpretação dessa parábola, e ele diz, bom, os que receberam 5 têm compromisso com a humanidade. Então, os encargos, as atribuições dizem respeito à humanidade. Os que receberam 3 têm um compromisso com aquela comunidade em que vivem, aquele local que vivem. Não é só a família, mas se expande um pouquinho. E o que recebeu 1 tem compromisso, tarefa, encargo, atribuição consigo mesmo. A grande maioria da humanidade. Então, nós trazemos conosco essa possibilidade de fazer algo por nós mesmos, em primeiro plano, porque só depois que nos curarmos é que vamos conseguir ir em direção ao outro. E este processo de cura, não raro, é extremamente doloroso. A outra possibilidade que trazemos conosco ao reencarnar é a de prova. O que é a prova? É uma experiência, um ensaio, uma demonstração. Então,
Assim como na escola, a gente se matricula, estuda, o professor passa a matéria, ensina, chega no final do mês, ele passa a prova. Vamos ver se você aprendeu. Nós aprendemos na erraticidade, fizemos curso, nos preparamos, vamos ali assimilando as lições. Quando reencarnamos, bom, agora vamos ver se você aprendeu, vamos para as provas. É ali que você vai colocar em prática a lição que você aprendeu lá na erraticidade. Vamos ver se aprendeu. Então, vem as situações da vida, as situações que, conforme o Emmanuel traz na mensagem, são sombrias, conflituosas, desafiadoras, e aí, nesse momento, nós estamos sendo provados no sentido de como vamos lidar com isso. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas nós temos uma terceira, que é a expiação. A expiação é o cumprimento de uma pena, consequência da prática de um ato equivocado. Então, a prova é uma experiência, um teste. A expiação é a consequência do ato equivocado. Percebem a diferença? Para alcançar a perfeição, todos, indistintamente, são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos uma bagagem de conhecimento que vai nos garantir viver experiências e vivê-las bem, aprendendo sobre nós, aprendendo sobre a vida, modificando-nos aos poucos, porque não vamos fazer essa modificação do dia para a noite. Eu durmo um ser e acordo outro completamente diferente. O processo evolutivo ele vai durar anos, milênios, séculos. Isso vai depender do ritmo em que caminhamos, mas o fato é que ele não ocorre de uma hora para outra, porque, como diz Leon Denis, a natureza não dá saltos. O processo é gradativo. A noite chega sem que a gente perceba ao certo quando ela chegou. Quando a gente vê, já é noite. A primavera chega gradativamente e vai trazendo as flores nas árvores e vai modificando a paisagem, assim como o inverno chega gradativamente após o outono, que vai aos poucos deixando para trás o verão. A vida é cíclica e é processual. Assim também conosco, os seres em evolução. Então, quando nós reencarnamos, trazemos conosco essas possibilidades. A expiação é uma experiência mais dura. Qual é o propósito? Ela purifica. O Kardec, ou os espíritos, não me lembro quem foi que falou, compara a vida da reencarnação com um alambique. O alambique é o processo pelo qual a cachaça vai passar para poder chegar até o seu consumo. Então, ela vai passar por esse processo de depuração. E ele coloca a reencarnação como a depuração, ou seja, vai limpar. É fácil essa limpeza? Não, não é fácil, é dificílima. Então, a expiação, ela pode ser imposta aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. São as reencarnações compulsórias. São espíritos que não conseguem sair de si mesmo, não conseguem despertar a consciência, não conseguem entender um sentido maior na vida. Então, passam por experiências expiatórias duras, no sentido de purificar e conter. Nós vamos encontrar no livro Ação e Reação do André Luiz o caso do Sabino, que nasceu com uma mãe muito pobre, morava em um lugar bem ermo, de muita pobreza, viviam da caridade das pessoas que ajudavam, porque a mãe já estava idosa e o Sabino ele tinha uma macrocefalia e tinha também uma paralisia cerebral. Então, quando eles chegam até a casa para socorrer a mãe, os espíritos que estão com o André Luiz, eles percebem que a mãe estava doente e não era a hora dela desencarnar. Ela precisava viver mais um tempo. Ela estava ligada a ele, intimamente ligada.
Então, quando o André Luiz se aproxima do Sabino, acho que era esse mesmo nome, posso estar enganado, se fosse assim, me perdoe. Ele ausculta os pensamentos dele, e os pensamentos dele estão na reencarnação anterior, em que ele havia sido um déspota, um tirano, cruel. Então o André Luiz fala, não estou entendendo, ele reencarnou. Ele reencarnou e ele está preso neste corpo, e essa é uma forma de contenção. Porque se ele não estivesse neste corpo, que não tem como agir, ele estaria repetindo todos os mesmos erros. E eles então ajudam a mãe, inspiram pessoas para irem lá, né, ajudar, aplicam passe, tudo, oferecem um auxílio espiritual. As pessoas vão até lá, mas eles precisam que ela permaneça um pouco mais no corpo, porque aquele espírito precisava viver essa experiência um pouco mais tempo. Então são expiações, são situações compulsórias, o espírito não escolheu, mas ele é obrigado a passar. As provas, como as expiações, são sempre sinal de relativa inferioridade. Então, se a gente vive no mundo de prova e expiação, é porque nós somos ainda espíritos inferiores. Somente o perfeito não precisa ser provado. Quando as provas e as expiações são bem suportadas, constituem fator de adiantamento. Então, a gente vem, se prepara na erraticidade, passa pelas provas, às vezes pela expiação, porque a expiação não vai ser só compulsória. Vão ter expiações que nós vamos viver aqui situações que não acabam, não se findam. Elas permanecem conosco durante todo o tempo que nós estamos aqui. Às vezes é uma doença congênita e a gente aprende a viver com aquela doença. Quando a gente aceita. Quando bem suportadas, nos ajudam a avançar. Quando não as suportamos, paralisamos. Isso a gente vê bem na vida, né? As situações que a gente encontra pela vida, pessoas revoltadas, que não aceitam a sua vida, não aceitam a situação em que se encontram, dificultam cada vez mais a sua própria história. Ou então são convidadas a seguir um caminho, mas recusam e vão por outro caminho, então elas criam um atalho para depois retornar para aquele ponto, mas ninguém foge de si mesmo. Então nós vamos ter que lidar com quem somos e o que precisamos aprender. A expiação serve sempre de prova ao espírito, mas nem sempre a prova é uma expiação. Espíritos de certa elevação, por desejarem ascender de forma acelerada, podem solicitar uma missão, uma tarefa a executar que lhes exige muita luta e sofrimento. Eu acredito que esse seja o caso do Chico Xavier. Dessa forma, vemos que o cumprimento de determinada missão pode levar o espírito a provas rudes que contribuirão para elevá-lo. A gente vê a história do Chico Xavier, foi contada no cinema, é uma história tristíssima de sofrimento e dor desde a mais tenra infância. Mas foi um homem que viveu a sua prova, a sua expiação, com bastante interesse e saiu daqui vencedor. No Espiritismo, a gente tem Jerônimo Mendonça, não sei se vocês conhecem esse espírito, ele também tem mensagens, ele viveu aqui, né, entre os encarnados, não sei se é Mendonça ou outro nome dele, mas ele não andava, né, ele vivia nem era na cadeira de rodas, era numa maca. O apelido de O Gigante Deitado. O Gigante Deitado, ele tem uma história fantástica, fabulosa, o pessoal que eu convivia lá em Minas Gerais, conheceu pessoalmente, eu não conheci, mas ele ficava na casa do senhor lá, o senhor Atanael, que era o presidente do centro, e ele dizia que quando ele saía, diz que ficava um perfume na casa, e que ele falava assim, menina Sheila, você abriu um perfume aí? Não, pai, não mexi com perfume não, era dele. Tamanha a grandeza desse homem. Porque ele lidava com a sua dor, além do bom humor. Ele saía, ele fazia palestras, né? Ele não estava lá, ele era do Rio de Janeiro, então ele viajava num leito. Pensa, a gente às vezes acha ruim de ir, né? Com todas as possibilidades físicas em dia.
mas uma grande alma, que eu acredito que esteja nessa condição aí. No fundo, a provação nos mostra que os sofrimentos como instrumento de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo para progredir, e esse passo é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, ambicionados por todos nós que estamos aqui. Então, a maneira como a gente vive a provação, a maneira como a gente vive a expiação é o nosso ingresso de acesso ao crescimento espiritual. Então, é importante que a gente entenda e veja as situações, e o Emmanuel coloca ali, como diz, um nível mais elevado, mas nós estamos ainda nesse nível aqui. Nós estamos no nível do sofrimento. O sofrimento é natural na sociedade mundial que a gente vive, na humanidade. Então, nós temos sempre à nossa volta dificuldades, dores, estamos envolvidos em problemas dos mais variados tipos, não importa a classe social, o grau de instrução, o gênero, todos nós vivemos a experiência do sofrimento, da queda, da dificuldade, porque nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. Então, o que é que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa chegar ao vir a ser que o Emmanuel nos apresenta no Passos de Luz? A doutrina espírita nos traz uma visão nova sobre o sofrimento humano. Nos esclarece que a gente vive num mundo de provas e expiações e que neste mundo estamos atrelados ao sofrimento e às dores do cotidiano. Então, por que a gente vive isso? Né? O Kardec pergunta na questão 931 do Livro dos Espíritos, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as infelizes? E os Espíritos respondem, nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes ocupa pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver se transformado em morada do bem e de espíritos bons, o ser humano deixará de ser infeliz, e aí conhecerá o paraíso. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ajudando a avançar, porque nos mostra claramente que a vida, enquanto seres encarnados, em busca do vir a ser que o Emmanuel apresenta no Passos da Luz, ela alterna entre alegrias e dificuldades. E ninguém aqui é totalmente feliz. A gente vai alternando, a gente tem momentos felizes, momentos em que os sorrisos são sinceros, as alegrias também, momentos em que as decepções, as dores e as dificuldades nos assolam as almas. As alegrias verdadeiras ainda não pertencem a esse mundo, mas num futuro próximo poderemos vivenciá-la, desde que entendamos a realidade da vida e passemos a trabalhar intimamente, visando um progresso e uma evolução constante, em concordância com as leis divinas. Então, nós precisamos entender que ainda estamos num ponto de lutas e que essas lutas têm as suas raízes nas dificuldades do tipo de mundo em que estamos. Então, nós estamos caminhando para um mundo novo, mas ainda não chegamos nele. Estamos numa transição planetária, e nessa transição planetária, nós ainda nos chafurdamos na lama. Tem um expositor que eu tenho ouvido de um tempo para cá, não conhecia, não sei se vocês conhecem, chama Paulo César Frutuoso. Ele é um médico, inclusive autor de livros, do Rio de Janeiro. E ele dá um exemplo, que eu acho um exemplo muito didático, porque ele diz assim, se você vai me visitar sem me avisar,
E aí você chega na minha casa, e eu morava no primeiro andar, e você lembra de mim morando, meu endereço no primeiro andar. Mas naquele dia eu me mudei para o terceiro. Se você chega na minha casa, o que você vai encontrar? A bagunça da mudança. Tudo fora de ordem, tudo fora de lugar. Essa é a situação do planeta em transição. É isso que nós encontramos. Então, cabe a nós ter discernimento, ter noção da realidade espiritual, aprendendo a nos conhecer, aprendendo a viver as experiências que nos chegam, as dores que nos visitam, as amarguras, as angústias e também as alegrias. E às vezes nós nos perdemos nas alegrias. A alegria descompensada se chama euforia. E às vezes a gente fica eufórico com as coisas e a gente perde um pouco a noção do caminho a seguir. Então, os passos de luz que nós vamos dar, de acordo com a mensagem do Emmanuel, são importantes, mas eles primeiros devem ser dados em direção a nós próprios. É isso, Adalberto. Chegamos ao fim aqui. Fica aí aberto, caso alguém queira falar, comentar alguma coisa. Realmente, essa mensagem nos toca muito, porque nos chama atenção a respeito da nossa trajetória, e a cada passo que a gente dá, a gente supera um problema. E aí a gente imagina que não vai ter mais problema nenhum, mas sempre aparece outro. Só que esse outro fica mais fácil para a gente. É isso mesmo. O primeiro passo é que é importante e vamos em frente, superando tudo que encontramos. Isso. Importante despertar a consciência, né, Adalberto? A gente vai despertando a consciência, vai entendendo quem somos, o que estamos fazendo aqui, vamos nos abrindo para nos conhecer com verdade, não com ilusões que somos perfeitos, porque não somos não. Eu sou espírita, eu faço exposições espíritas, eu tenho aplico passe, eu for na sopa, faço tudo isso, porque sou um grande devedor. Um grande devedor que traz consigo muitas mazelas internas. E esse é o convite da vida, né? É a gente trabalhar a si mesmo. Apesar de tudo, é o óbolo da viúva, eu costumo fazer essa associação. Comigo mesmo, às vezes vou fazer exposições e eu penso assim, meu Deus, sem condição nenhuma de fazer isso. Como que eu vou falar para aquelas pessoas? E aí eu entendo, bom, eu estou oferecendo o que eu não tenho. Não me pertence. É a doutrina espírita. Eu estou só sendo intermediário. Então eu não tenho que me ficar muito preocupado, não. Eu faço a minha parte e ofereço aquilo que eu tenho. Pode ser que alguém ouça e fale que péssimo, que horrível. Foi o que eu pude oferecer. E estou oferecendo do que eu não tenho ainda. Porque aquilo que a doutrina espírita traz não me pertence ainda. É o vir a ser. Porque aqui as coisas são bem mais difíceis e bem mais complexas, né? Mas o importante é que a gente caminhe, como diz o Emmanuel, nem que seja 1 milímetro por dia. Essa é a reflexão que a gente precisa estar sempre lembrando. E mais comentário. Ô, Silvana, parabéns, meu anjo. Excelentes reflexões, como sempre. Você ainda, né? Como você tá, minha querida amiga? Tudo bem? Tudo bem, princesa, graças a Deus. E você? Tudo em paz, graças a Deus. Vê-la é uma grande alegria. Seja assim, à distância. Igualmente. Fala, V10. Silvana, essa reflexão sua é muito boa. Você falou na felicidade,
falou no egoísmo, no orgulho. É isso mesmo, souberam a reflexão. E você falou sobre um médico aí que é espírita, né, doutor Paulo Sim, César frutuoso. Frutuoso, né? Já vi palestra dele também, é muito bom espírita ele também. Menino, eu fiquei É, impressionada, né? Ele fala muito de doença, ele é médico, né? Ele é é cirurgião médico, oncológico, mas né? trabalha há muitos anos no Centro Espírita em Niterói e até pouco tempo, já não tem mais, mas até pouco tempo tinha cirurgias realizadas por um espírito materializado. Ele, inclusive, mostra a foto do espírito. É uma coisa de arrepiar a, a fala dele. É porque ele explica a medicina dentro do espiritismo, né? E ele conhece, né? Que é médico, tem lugar de fala, né? E ele fala também que ele ensina, eu acho que ele ensina na faculdade também, que ele ensina os alunos dele também dá um pouquinho de espiritismo, né? Um pouquinho de espírita. Então ele diz que tem muitos médicos, o aluno dele que é espírita também. Eu É, gostei de assistir umas duas palestras com ele é muito assim, tem um conhecimento muito bom, viu? muito. Conhece Muito, muito. Ele tem é, 70 anos, né? Tá joia, querida. tá certo, Fique com obrigado pela Deus sua você também. palestra. Mas tem um outro, Fidelis, que eu ouvi, conheci essa semana também, que eu fui fazer um estudo sobre o autismo, e aí então fui pesquisar, e aí conheci esse também, que também é médico. Eu fico impressionada como tem pessoas, né? Médicos. E o fato de ser médico os torna melhor do que os outros? Não. Mas os torna detentores de um conhecimento que é uma bagagem significativa. E ele chama Sérgio Thyssen. Ele é E Sérgio? cardiologista, Sérgio Thyssen, escreve Ah, T-S, T-H-I-S-E-N. Fiquei impressionada com a exposição e também tem um grupo no Rio de Janeiro que desenvolve um trabalho mediúnico com autistas. Fiquei hum, impressionada com o trabalho dele. Uma coisa impressionante. Então, a gente vê, às vezes, acha que a doutrina espírita, em algumas situações, parece perder a força, porque há muitas controvérsias no movimento espírita, né? Principalmente depois desse período aí de polarizações, disso e daquilo, a doutrina espírita ela minou um pouquinho com relação a alguns posicionamentos que não deveriam estar sendo tomados, ligados à política A, ou B ou C. hum. O espírito é muito superior a isso, para você tomar partido de A, B ou C. Mas o fato é que, infelizmente, são humanos os espíritas, né? Mas aí a gente vê esse movimento aí da medicina, do estudo, das pessoas que estão buscando associar a espiritualidade ao tratamento das doenças do corpo. Acho isso fantástico, acho muito bacana, tem sido uma surpresa boa. Tem o Décio Andoli também, que é médico, realiza um excelente trabalho. Para Silvana fazer a prece final do Trilhado da Noite. Ok, vamos lá então. A gente já disse da presença dos espíritos, que muito antes que a gente se reunisse aqui, já estavam no preparo de tudo, na sustentação vibratória. E agora é o momento de nós estreitarmos os laços com eles. E nós sabemos que é uma equipe, que essa equipe não tem problema nenhum, porque para espírito não há problema de distância, de espaço material, para ir de encontro a cada um que está aqui nesse grupo, auscultando, tratando, oferecendo fluidos benéficos, fluidos capazes de fortalecer, de trazer bom ânimo, revigorar para as lutas da vida. Sintamos a presença desses benfeitores espirituais, nos abraçando espiritualmente, nos trazendo os seus fluidos benéficos, que esses fluidos possam ser levados aos que estão em nosso pensamento, em nosso coração, que os benfeitores espirituais conduzam às pessoas que sofrem, que vivem momentos de luta, de dor, a esses países onde assola a guerra, as situações de miséria, de lutas materiais de grande porte, as enfermidades sem cura, sem possibilidade de consolo, as lutas
que muitas mães vivem com seus filhos autistas, trazendo grandes lutas, grandes dificuldades e desafios em uma existência, que todos esses possam ser amparados, sustentados pela bondade do sol maior que aquece as nossas vidas, que é Jesus. A Ti, Senhor, nós entregamos nessa noite o nosso coração, rogando que o Senhor nos ampare mais essa semana, que esteja conosco, nos ajudando a trilhar caminhos seguros que nos levem a uma caminhada evolutiva, produtiva e eficaz. Que a sua presença seja o sol a nos aquecer nos momentos de dor, frio, que tenhamos sempre a esperança na sua proteção e amparo, que não são ilusórias, mas são verdadeiras. Que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus.